Olá, olá e bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal do Suno Notícias e do canal da Suno Research. Eu sou Carlos Cauto e sou editor do portal Suno Notícias e hoje estamos aqui ao vivo para falar de uma gestora que está fora do eixo tradicional Rio-São Paulo, né? Vocês sabem que o mercado financeiro, infelizmente, né, está super concentrado aqui no Brasil, no eixo Rio-São Paulo, mas há capitais corajosos, né, que estão fundando pequenas ilhas de sucesso do mercado financeiro fora desse eixo super tradicional. Uma delas é a Invexa Capital, que é de Santa Catarina, né, mais precisamente de Blumenau, e temos aqui conosco o diretor, o sócio e diretor de expansão e distribuição da Invexa Capital, o Fausto Curadi. Muito bem-vindo, Fausto, e muito obrigado por estar conosco. Ô, Carlos, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí conversando com vocês sobre gestão de investimentos, mercado de modo geral. Perfeito, muito obrigado de novo pela disponibilidade. Então, vamos falar um pouco da Invexa, né? Vamos falar um pouco desta empresa, como é que surgiu a ideia, né, de criar essa empresa fora desse eixo tradicional do mercado financeiro e como é que estão indo os negócios, especialmente nessa época de pandemia, mas também nessa época de juros baixos, que levaram muita gente nova para entrar, né, no mercado de capitais. Então, Carlos, a Invexa nasceu em 2011. De modo geral, ela nasceu primeiro como uma empresa focada em orientação e consultoria de valores imobiliários. Naquela época, a instrução da CVM permitia que o gestor ele desempenhasse ambas as funções, de gestor e de consultor de valores imobiliários. Hoje você teve um split nisso aí, e de acordo com a 592, agora são funções diferentes, né? E a empresa nasceu em 2011, como eu falei. No primeiro momento foi esse trabalho mais de orientação e consultoria de valores imobiliários. Ali, a partir de 2015, com a entrada de um sócio, o Luiz Fernando Zen, que hoje é o nosso estrategista-chefe do Intermais, que é o nosso carro-chefe, fundo de investimento em ações, a gente constituiu as carteiras administradas, né? Você, como mesmo falou, a gente está fora do eixo de São Paulo. Então, de modo geral, para você captar, principalmente em regiões mais periféricas, é um pouco mais difícil, né? Todo mundo está ligado aos grandes bancos, é sempre desafiador para a gente, né? E, então, a carteira administrada, como um veículo mais personalizado, ele fazia mais sentido. E assim a gente começou em 2015. Só que em 2016, até porque a nível de escala e de crescimento, o fundo faz mais sentido, até porque se você quiser ter várias carteiras administradas, você precisa ter muita gente trabalhando, é um trabalho mais a nível artesanal. A gente lançou o fundo de investimento, o Intermais, em 2016, e conforme o fundo foi andando, naturalmente os nossos clientes começaram a pedir migrações para a estratégia do fundo, né? O fundo vem batendo benchmark desde o nascimento, ele nasceu em agosto de 2016, então foi um processo natural, onde os nossos clientes saíram da carteira administrada e entraram no Intermais. Só para você ter uma ideia, foi um processo longo, não foi de uma hora para outra. A gente finalizou esse processo só em 2019, né? A casa foi contratando profissionais, foi crescendo, e a gente, principalmente em 2019, mas mais pela pandemia, a gente começou a ter um pouquinho mais de projeção. O fundo, só para você ter uma ideia, ele bateu aí, fechou 2019 com aproximadamente uns 25 milhões, e a gente fechou aí mês passado na casa dos 200. Então, estamos falando aí de 13 meses de trabalho, 14 meses de trabalho, a gente ganhou 10 vezes o corpo que a gente tinha, né, por diversos motivos. Um deles foi um pouco mais de exposição, porque começaram a conhecer a gente, mas também porque a gente apresentou um resultado bastante significativo ano passado. A gente apareceu em vários rankings. Se for olhar a nível de FIA, dedicados às ações brasileiras, a gente ficou em primeiro lugar no país, com quase 100% de rentabilidade. Então, isso trouxe aí uma certa exposição para a gente. A gente tem uma estratégia aí, construir alguns fundos novos, a gente é uma casa focada em renda variável, e as coisas estão acontecendo, né? Até como você falou, teve todo esse movimento aí da Selic baixa, uma certa migração para a renda variável, e estamos trabalhando aí, né, com algumas dificuldades estando na periferia, mas querendo ou não, a pandemia, por mais que a gente more numa cidade, Blumenau, é uma cidade com qualidade de vida muito boa, há algumas restrições a nível corporativo aqui, né? Mão de obra, por exemplo, é um exemplo que eu cito, que claro, a gente tem certa dificuldade de contratar pessoas diferentes de São Paulo, Rio de Janeiro, e você tem muitos profissionais, né?
Sim, sim. Né? Então, a empresa vem crescendo, vem se desenvolvendo, a gente vem se aperfeiçoando de diversas formas aí, e, aos poucos, ficando um pouquinho mais conhecida. Muito legal, muito legal. Vamos falar um pouco do fundo de vocês, né? O Inter Mais Bovespa Ativo. Conta um pouco mais para a gente, como é que é esse fundo, quanto que é a porte mínimo, qual é a taxa de administração, como é que vocês estão investindo, quais são os setores que vocês estão olhando mais. Conta mais para a gente. Então, o Inter Mais, ele, como eu falei, ele é um FIA, um fundo de ações, ele tem uma estratégia. Quando a gente comenta um pouco do fundo, até para não ficar muito longo, a gente divide a apresentação em 3 partes, né? Uma estrutura tripartite, né? Que seria mais a parte de ativo, passivo e gerenciamento de riscos. Então, falando da parte de ativo, ele tem uma estratégia bem dinâmica, assim, uma estratégia híbrida, na verdade. De modo geral, a gente tem 2/3 da carteira, que seria uma análise mais de carrego, né? Uma análise mais velho, de longo prazo, onde a gente faz uma análise top-down, nada muito complexo. A gente tem um comitê de investimento que se reúne uma vez por mês formalmente, mas a gente sempre está conversando com o cara de gestão, trocando figurinha o tempo todo, né? Então, 2/3 da carteira são posições nessa análise. Então, análise mais macro, vai fechando, nível doméstico, segmentos, e depois papéis elegíveis, né? Por último, a gente avalia o momento de você comprar ou não papel. Então, 2/3 da carteira do fundo é isso. O outro 1/3 é uma estratégia que a gente chama de alocação tática, que seria uma estratégia que tenta aí, ela tem um foco mais de curto prazo, né, de curto e curtíssimo prazo, onde a gente busca captar aí alguma assimetria de mercado, tendências para gerar retornos no curto prazo, né. Aí o conjunto, o balanceamento das duas estratégias, Carlos, ele dá bastante mobilidade para a gente, porque a gente consegue ganhar não só com a estratégia de longo prazo, né, umas empresas com caráter mais, métricas fundamentalistas mais adequadas, como também a gente tem parte do dinheiro nessa alocação mais grafista, né, mais de curto prazo. E a nível de ativo, né, é isso. Aí quando a gente fala de passivo, conforme você perguntou, é um fundo que a gente tem aí a maior parte do capital foi originado por nós, é o que a gente chama de family and friends, né? Mais ou menos em torno de 60%, que estão com a gente desde aquela época que comentei com você de carteira administrada, confiam no nosso trabalho há um bom tempo. E os outros é esse trabalho com os distribuidores, né? Com as plataformas, principalmente, que é um trabalho muito importante, tá? Na verdade, as DTVMs, elas vieram aí, principalmente as plataformas digitais, para fazer um trabalho bem legal com o público, geralmente mais de varejo, né? Então, os outros 40% é distribuído entre eles, e aos poucos a gente está fazendo aí mais parcerias com mais casas. Hoje a gente é distribuído em 8 casas, entre BTG, Orma, Nova Futura, Necton, Warren, CME Plus, Elite, eu acho que eu falei todas, e a Mirai Asset. Né? A gente está fechando com mais algumas. Então, conforme eu falei, conforme a gente vai ficando mais conhecido, essas parcerias elas vão se fortalecendo, né? Então, a nível de passivo é isso, para entrar no fundo, por ele ser um fundo mais apimentado, é um fundo que alavanca, a gente pede um capital mínimo, Carlos, de R$10 mil, né? Os aportes próximos, depois dos adicionais, são R$5 mil apenas. Mas a gente acredita que quem entra no fundo e assina lá o mandato, né, dá o termo de risco, entende que é um fundo mais apimentado e consegue gerar um retorno maior, mas tem um risco um pouco maior, né? Claro. Né, isso é importante sempre falar, né? Porque o pessoal sempre fala em rentabilidade, mas isso é muito importante. E na parte de gerenciamento de riscos, a gente tem algumas métricas que a gente gosta de trazer, né? De modo geral, a gente também divide em 2 partes. A gente tem métricas, vamos chamar assim, basilares, e uma métrica mais dinâmica. As basilares diz respeito à exposição. Então, por exemplo, a gente não compra mais do que 20% do fundo num papel, 40% num segmento, e a gente busca, por mais que a gente opere de vez em quando no small caps, a gente gosta de operar no mínimo papéis que tenham no mínimo 5 milhões de negócios diários. Isso não está escrito em pedra, né? Mas a gente busca ativos assim, até porque a gente precisa tomar muito cuidado com a saída depois, porque é um fundo de rápida liquidez. No mercado aí, de modo geral, os FIAs, como você sabe, geralmente é uma cotização de D30, a gente trabalha com cotização e resgate D1 até D5. Então ele é bem rápido. Quem quiser entra e sai de forma bastante rápida. Claro, exatamente. Claro. Isso é uma vantagem, precisa de liquidez, né? No mercado, né? Precisa ter liquidez das ações. Perfeito. Claro. Então, isso é uma métrica. Então, seriam as métricas basilares. A nível, para a gente não se alongar muito a nível de riscos, mas, de modo geral, a área de gestão, ela gosta de trabalhar bastante com proteção através do índice. Quando a gente fala nível de mercado, né, se o mercado vai dar uma azedada ou ele está acelerando,
seja para alavancagem ou para proteção, e normalmente lançamento coberto de opções. Quando a gente quer proteger uma posição específica, a gente acha que o papel está muito esticado, a gente lança a mão desse expediente, né? Então é uma gestão bastante dinâmica, eu acho que isso que está trazendo um bom resultado, a gente tem bastante mobilidade, e a gente espera aí, é um fundo que normalmente perguntam a questão do capacity, né? Um fundo que bateu 200 milhões, a nossa estratégia, ela comporta, com o mercado atual, porque você sabe, né, Carlos, o mercado ele vem ganhando bastante liquidez, saiu aí, se não me engano, de 7 bi de negociação diária, média, para quase 25. Então, querendo ou não, as estratégias de todos os fundos estão crescendo, a gente pode ver aí vários fundos abrindo, que antes estavam fechados, mas a gente está falando aí de um capacity de em torno de 600 a 700 milhões. Então, com 350, a gente tende a fechar o fundo, né? Para continuar entregando o resultado para quem está com a gente, né, acreditando no nosso trabalho há muito tempo, né? Claro. Então, assim, do Intermais... Sim, não, por favor. Do Intermais, de modo geral, essas são as métricas, essa é a apresentação que normalmente a gente faz. Legal, não, essa questão de fechar o fundo com 350 milhões é interessante, porque tem até uma frase do Warren Buffett que ele dizia, se eu tivesse 500 milhões para administrar, minha rentabilidade seria muito maior do que com 180 bilhões, né? Porque é muito mais fácil alocar capital de forma eficiente, né? Com menos recursos, né? Não é a primeira vez que eu escuto essa questão, né? De fundos que preferem manter uma certa dimensão mais controlada, vamos dizer assim, né? Mais gerível até, do que crescer de forma exagerada e depois ter dificuldade também de alocação ou de gestão, né? Sim, Carlos, até para a gente ser bastante específico falando disso, seria uma analogia boa a gente falar de um Titanic e de uma lancha, né? Um cara muito grande, um fundo muito grande, ele tende a comprar mercado, né? Então ele de modo geral, não consegue se diferenciar muito, ele é mais um Titanic, né? Né? E também o próprio gestor, ele começa, porque como o gestor está entregando recurso, ele começa a escolher se ele quer ter taxa de administração ou taxa de performance. Porque, mais uma vez, uma lancha consegue gerar alfa, né? O Titanic é mais difícil, por mais que quando ele gere o resultado financeiro seja alto. Então, a gente tem essa estratégia montada já, com 350 milhões a gente fecha, até porque a gente tem um outro fundo na casa que ele tem, se não me engano, em torno de 60 dias, que ele é uma estratégia mais robusta, para ele ter vamos dizer assim, ele é um veículo que comporta aproximadamente hoje 1 bi, a estratégia dele. Então, aí a gente, ou lançar um produto parecido com o Intermais depois, a gente vê. É uma coisa que a gente não está olhando agora, a gente tem que continuar entregando o resultado que a gente vem entregando. Isso é o mais importante. Claro, não, claríssimo, com certeza. Agora, só para completar esse ponto, vocês usam derivativos também para garantir o resultado de vocês? E que tipo de derivativo vocês acabam utilizando nessa estratégia? Normalmente, como eu falei, o fundo ele alavanca, historicamente, se a gente for avaliar, a gente tem uma alavancagem aí entre 20% e 30%, e em alguns momentos a gente pisa no acelerador. Alavanca aí até 2,5 vezes, dependendo do momento, né? Isso é sempre posto sob avaliação, a gente tem um compliance bastante ativo, mas a gente pisa no acelerador. Então, normalmente, a alavancagem é feita através do índice, tá? Utilizando a modalidade de derivativos. É o expediente mais usual da área de gestão, né? Através do Ibovespa. E agora, quando vocês já estavam fazendo isso antes da pandemia, né? Antes do começo. Como é que foi o efeito em março do ano passado, quando a gente teve aquela série de circuit breaker que acabaram deixando muitos fundos alavancados, né? Em séria dificuldade. Como é que foi a gestão desta crise com os derivativos que estavam usando, com a alavancagem de vocês? Então, cara, isso é um questionamento que a gente recebe bastante, porque no ano passado, em março especificamente, foi um dos momentos que o fundo realmente brilhou, assim. O mercado, de modo geral, caiu 30%, e a gente caiu 1,5%, se eu não me engano. Então, a gente conseguiu segurar bem a cota. Logicamente, o fundo era menor, né? Isso é sempre bom falar, porque tem fundo que o tamanho dele não tem como fazer esse tipo de estratégia. E, na verdade, a gente, para ter esse resultado, a gente teve 3 operações bastante importantes naquele momento. Primeira foi que a gente conseguiu, de modo geral, ficar o mais fora possível do mercado, ou seja, a gente deixou, como um fundo de ações, tem que ter 67% em ações e similares, então a gente usou bastante o caixa, né? Então a gente ficou, de modo geral, o máximo que a gente pôde fora desses momentos, né? Segundo, a gente teve aí 2 operações bastante interessantes em relação às aéreas. Na verdade, a área de gestão ela teve uma leitura bastante adequada, que com a pandemia iria haver um cerceamento de liberdade muito grande, né? E que o setor aéreo seria bastante punido.
Então, a gente fez um movimento e a gente entrou shorteado em alguns papéis das aéreas. Então, a gente conseguiu não só gerar um bom resultado, como também quando a Bolsa chegou em aproximadamente 72 mil pontos, a gente voltou comprando muito barato. Então, se você pegar os períodos de março, esse é, de modo geral, um dos maiores motivos que fez a gente conseguir segurar a cota e entregar um resultado aí tão relevante. A nível de estratégia de derivativos, como eu falei, foi um momento onde a gente pisou no acelerador. A gente também teve bons trades em relação à proteína animal na época, mas, de modo geral, o que fez o resultado nesse período de crise maior foi o caixa e essas operações em aéreas. E depois, conforme o mercado foi subindo, e legal, se tu olha o gráfico assim, você percebe, principalmente a partir de junho, que o Ibova ele subiu praticamente em linha reta, né? E daí, quem estava bem posicionado surfou essa onda, né? Mas a principal diferença da gente foi a cota de março e de abril, que abriu bastante em relação ao mercado. Sim, com certeza. Quem conseguiu fazer essa operação no mercado se deu muito bem. Teve que ter coragem, mas também um bom posicionamento e bem sangue frio, né? Com certeza. Agora, em geral, então, depois dessa pandemia, depois de março, né? O mercado tem uma linha reta, mas nos últimos meses está andando um pouco de lado. A gente está vendo que não está saindo entre os 110 mil, né? Entre os 105 e os 115, vai estar nesta faixa mais ou menos. Qual é a opinião de vocês com o Ibovespa hoje, considerando que a gente está tendo um momento de volta das taxas de juros, né? A Selic está voltando, a última reunião da Cupom aumentou 0,75 e poderia aumentar outros 0,75. Então, de novo, voltando a ter uma renda fixa mais atrativa, né? Qual é a opinião de vocês? A Selic vai continuar nesse momento bull, nesse momento de alta, ou a gente pode ter um ano ou um período de Ibovespa de lado? Andando de lado. Você foi bem preciso. Na verdade, o mercado está bem lateralizado nesses últimos... é o que a gente chama de mercado em consolidação, né? A gente tem um canal de Telegram que a gente semanalmente coloca um pequeno resumo para os cotistas, para eles saberem quais são as nossas maiores posições e o que a área de gestão pensa. Então, assim, Carlos, não tem, para a área de gestão, principalmente a gestão ativa, não tem período pior do que o mercado de consolidação. Porque como o mercado não está tendenciado, você não consegue pisar no acelerador, seja para cima ou manter uma proteção. Tá? É bastante difícil, né? Você gerar resultado nesse período é bastante difícil. Então, assim, a gente surfou algumas ondas bastante importantes. A nossa empresa, a gente olha segmentos que tem como base tecnológica forte com bastante carinho. Então, a gente acha, por exemplo, bancos médios, um setor que trouxe bastante alegria para a gente nos últimos anos, o de comércio eletrônico, por exemplo. Vevar foi uma ação que a gente carregou durante muito tempo, por exemplo. Então, todo segmento, na nossa opinião, hoje, para ele, de modo geral, andar bem, ele precisa ter uma base tecnológica muito forte. Então, a Asset, de modo geral, olha para essas posições com bastante carinho. Isso não quer dizer que a gente vá, de modo geral, se posicionar lá, mas como filosofia de investimentos, a gente tem isso bastante forte, bastante no nosso DNA, assim. Atualmente, as nossas maiores posições são algumas commodities, aí um pouquinho de petróleo e, de modo geral, minério, a gente tem proteína animal, a gente tem bancos médios, conforme eu falei para você, um pouquinho do segmento de energia elétrica. E também aí, mas com uma posição um pouco menor também, a parte de siderurgia. Isso são as principais posições das últimas semanas. Tá? E te respondendo à questão da Selic, de modo geral, assim, o Copom decidiu, como tu mesmo falou, os 75 pontos e já contratou mais 75 para a reunião de maio. Né? De modo geral, e é importante falar que até o Campos Neto ele deixou bem claro isso, em nenhum momento a Selic, pelo menos no curto prazo, ela vai deixar de ser estimulativa. Tá? Importante lembrar para todo mundo que a gente está falando no Brasil, 2% era, a nível nominal, os menores juros possíveis, né? Os menores juros da série histórica. E a nível de juro real, Carlos, a gente estava batendo aí quase 3 pontos negativos. Exatamente. Então, fundo caixa, fundo DI, realmente você estava tendo que fugir, porque estava perdendo para a inflação, de modo geral. Né? Então, esse fez, de modo geral, hoje a gente teve essa migração, né? Não só esses 3 milhões e 200 mil CPFs na Bolsa, mas a gente teve uma migração de recursos. Por que eu estou construindo dessa forma? Porque, assim, por mais que a Selic ela tende a aumentar, a gente está falando aí de uma Selic, não só olhando focos, mas olhando aí o que as instituições vêm falando, entre 4,5% e
no final do ano, mas mesmo assim ela não vai deixar de ser estimulativa para a economia. E se você quiser ter uma carteira com uma certa rentabilidade, você ainda vai ter que estar, de modo geral, bastante posicionado em ativos que têm algum risco. E ações, não há nada mais, se a gente for olhar aí de médio a longo prazo, nada mais promissor de você estar aí, de modo geral, alocado em grandes empresas, né? Os investidores, eles têm que ter ideia disso, né? A gente pode falar que, de modo geral, o mercado, por mais que ele sofra no curto prazo pelo news flows, né, de modo geral, pelas notícias, o mercado tende, é importante essa palavra, né, tende a precificar os fundamentos das empresas. Então, se você tem ações da empresa X, se os fundamentos daquela empresa forem interessantes, no médio e longo prazo, o preço vai refletir aquilo. Claro. Então, o investidor ele tem que saber disso. Então, mais uma vez, a Selic ela vai aumentar, não só para combater a inflação, como também existe aí toda a questão fiscal, né? Agora a gente está vendo a bagunça do orçamento aí, uma briga do senador que está jogando agora nas costas do Guedes a questão de fazer todo aquele rearranjo. Né, ele cortou, se não me engano, mandou um ofício para o presidente falando que cortou aqueles 10 bilhões. Então, mas querendo ou não, isso vai se arrumar. De uma hora ou de outra vai ser resolvido. Né? O orçamento vai ter que ser cumprido. O teto de gastos, até onde a gente vê, ele vai passar incólume. A dificuldade é quando isso vai acontecer. Porque, vamos falar a verdade, vamos falar de pandemia. A pandemia ela já está precificada. Por mais que a gente tenha uma pequena aceleração, ou mesmo uma desaceleração na vacinação, ela não, de modo geral, ela não faz mais preço. O que vai fazer preço? O que vai acontecer depois da vacinação? Ou seja, quando as reformas voltarem em pauta, Carlos. Isso é o mais importante. Mas enquanto a vacinação ela não acontece, está todo mundo esperando. E por isso que o mercado fica de lado da forma que ela está hoje. E pegando esse gancho... Não, desculpa, por favor. Não, eu estava concluindo. Então, a gente tem que avaliar aí os fundamentos fiscais, essa parte de como vai andar, isso é bastante importante. E, querendo ou não, o mercado ele tende a se definir quando isso for resolvido. A Selic, eu acredito que mesmo que a inflação ela seja transitória, não é um problema hoje. O Banco Central ele já mostrou uma posição mais firme, ele vai contratar a taxa de juros adequada para controlar a inflação, mas o grau dela vai continuar a ser estimulativo. A não ser, óbvio, estamos falando de Brasil, né? Que aconteça alguma coisa fora do radar, né? Com certeza, né? O Brasil não dá para ficar... morre de tédio nesse país, né? Especialmente com a política lá em Brasília. Mas pegando esse gancho, né? Últimas duas perguntas. Pegando esse gancho, depois a gente fala só de setores, voltando a falar de setores de ações, essa questão fiscal. O Brasil chegou a 90% de dívida PIB, né? O nível mais alto dos países em desenvolvimento. Temos uma inflação que está pressionando, mesmo que seja só dos alimentos, IPCA ainda mais ou menos sob controle, mas temos essa pressão. Temos um problema fiscal, evidentemente, que está degenerando, né, cada vez mais rapidamente. Mesmo se temos um orçamento de guerra, mesmo se temos um orçamento paralelo, assim, de fato, a dívida é uma só e a questão fiscal do país é uma só. Os estados também estão tendo fortes problemas fiscais, alguns estados já quebrados. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são, né, um emblema, né? Santa Catarina está um pouco melhor no caso, mas tem estados de fato já quebrados. E teremos um problema social importante com o fim dessa pandemia por causa do desemprego, etc. Qual que é a visão de vocês do ponto de vista macro e como vocês estão se posicionando na base disso para a economia do Brasil nos próximos meses, né, nem anos, meses daqui a pouco, né? Porque já estamos vivenciando uma crise fiscal. Quais poderiam ser as consequências, segundo a opinião de vocês, da Invexa no mercado e como vocês estão se posicionando para evitar esse problema? Assim, Carlos, se a experiência nos é útil, o Brasil é aquele país que flerta com o abismo em vários momentos, mas a gente sempre volta, né? Isso é uma frase que vários livros que a gente lê cita isso, não é minha essa frase, né? Mas sempre na hora do vamos ver, ou na hora do ponto culminante que a situação, a pressão, a panela está daquele jeito, o Brasil acaba fazendo certo. Eu vejo isso... de modo geral, acredito nisso. Então, quando a gente fala, por exemplo, na parte fiscal, né, dívida batendo os 90% do PIB. Se você for comparar com uma dívida do México, por exemplo, que é praticamente metade, a gente realmente está fora. O orçamento de guerra, que é o subterfúgio que eles utilizam para fugir do teto de gastos, né, foi uma manobra utilizada no passado, todos os países usaram, desenvolvidos, emergentes, né, e estão, de modo geral, ventilaram
em usar isso esse ano também. Eu acho bastante difícil. Querendo ou não, o orçamento ele está aí, ele vai ser cumprido, e eu acho que, principalmente por causa do legislativo, por mais que pro presidente foi bastante interessante a entrada do Lira e do Pacheco, eu acho que o compromisso deles é muito mais com a estabilidade institucional, e ela passa pela parte fiscal. É bom lembrar isso, porque, na verdade, está falando de um país, por mais que a gente avalie em facetas, Carlos, a parte fiscal é muito importante a nível institucional, né? Se houver qualquer tipo de ruptura, o próprio teto, não só o mercado financeiro vai precificar, porque o mercado financeiro são os pequenos investidores hoje também, né? Então, dessa forma, nós aqui na Invexa, por isso que eu expliquei, nós somos otimistas até. A gente acredita aí que a Bolsa ela vai se valorizar esse ano. A gente não trabalha com pontos, assim, nós acreditamos que o Bovespa vai bater 135 mil pontos. A gente não trabalha com isso porque a gente acha que isso é um chutômetro. Essa que é a verdade, geralmente é um chutômetro. Mas a gente acredita, olhando aí o que já passou, olhando aí os fundamentos do nosso país, por mais que a gente tenha uma crise fiscal, a gente teve agora um deslocamento dos juros longos, que essa situação vai ser resolvida. Talvez não da forma que a gente gostaria. As reformas, Carlos, na nossa opinião, elas vão passar, né? Por mais que talvez mais desidratadas do que nós gostaríamos. Então, nós somos otimistas. Por causa disso, a gente está geralmente alocado em setores que têm uma capacidade muito grande de crescimento conforme o nível fiscal do Brasil melhore. Como eu falei, o Inter ele tem aquelas duas pernas. Então, como o mercado antecipa tudo, Carlos, se de modo geral a gente tem aí, vamos lá, o aquecimento da economia devido a uma intervenção menor do mercado, a gente tem posições que vão ser beneficiadas disso, não só no curto, como no longo prazo. Então, nós aqui na Invex estamos bastante otimistas. É até curioso, porque eu vejo muito gestor de mercado falando que a gente está prestes a ter uma hecatombe aí. Ontem fizeram alusão à questão de 64, dizendo que a democracia está a um fio, e eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário, isso é um teste para as instituições. Obviamente a gente tem que estar vigilante, mas o país, acredito que no final das contas, nós, voltando ao começo da resposta, vamos flertar com o abismo, estamos flertando, mas a gente vai fazer o que precisa. Com certeza, eu concordo plenamente com essa opinião. E vamos voltar então para o último ponto, vamos voltar a falar de segmentos de investimentos interessantes. Telegráfico, queria te perguntar, a gente está vivenciando nesse momento, vamos dizer assim, uma conjuntura astral no mercado muito peculiar. Dólar em alta, commodities em alta, né? E varejo fechado, basicamente. Fechado. Então temos, basicamente, e o e-commerce ainda não conseguiu alcançar os volumes, né, do varejo físico, até porque o e-commerce do Brasil, lembramos, é ainda uma pequena porcentagem, tem uma pequena penetração no território nacional. O que vocês acham nessa situação? De fato, empresas que operam com o exterior, minério, petróleo, proteína animal, venda de commodities em geral, soja, entre outras coisas, vão ser beneficiadas por um tempo interessante e, de fato, isso tornaria um investimento interessante para o mercado, estão já precificadas e passando para o varejo. Agora está fechado, a vacina vai abrir, mas teremos uma redução do poder de compra por causa do desemprego. Como é que vocês estão vendo os outros setores, né, mais ligados à economia real para o mercado interno, e qual a posição de vocês nesses setores no campo dos investimentos? Conforme eu falei para você, a gente tem uma posição aí não só em commodities relevante, não só em minério como em petróleo também. Mesmo com o dólar no patamar que ele está, a gente acredita que, querendo ou não, esses segmentos são de alto crescimento. Não só beneficiados pela variação cambial, mas também que a gente não pode esquecer que, quando a gente olha no passado, Carlos, o segmento agro foi o único que trouxe crescimento para o país. Então, eu acho que, eu não gosto de usar o termo aposta, mas a gente acredita bastante no segmento, até por isso que a gente tem um posicionamento lá. Ele está cada vez mais intensivo em tecnologia. Nós aqui na Invexa, conforme eu falei também, a gente olha essa questão da tecnologia, da digitalização, de uma forma bastante interessante. Obviamente, você ter hoje segmentos que têm receitas em dólar é muito interessante. Então, a gente vê todos esses segmentos aí com bastante carinho, assim, não só pela nossa posição, como a gente semanalmente avalia se a gente aumenta ou não a nossa exposição a eles, né? A nível de comércio,
conforme eu já falei para você também, a gente tinha uma situação bastante relevante no comércio eletrônico. Ano passado mesmo, por causa dos fechamentos do lockdown que houve em alguns meses, o comércio ele não só deslanchou, as empresas ligadas a ele tiveram uma valorização expressiva, o que acabou se revertendo em parte esse começo de trimestre, né? Mas mesmo assim, se você for olhar os fundamentos das empresas, todos nós estamos tendendo a ter um relacionamento mais digital, né? Há uma facilidade muito grande em você comprar pela internet, os hábitos de consumo, por mais que acabam demorando um pouquinho mais, estão mudando. Então, se você for olhar por todo esse receituário, por mais que você tenha aí uma exposição menor, não faz sentido você não estar apostando nesses segmentos, né? A nível de desemprego, por mais que seja impactado, a gente está tendo aí a aprovação do auxílio emergencial, de mais algumas parcelas, por mais que sejam 4 ou 5 parcelas, talvez estão precificando aí talvez uma segunda rodada, então talvez até junho esse segmento ele não ande conforme andou ano passado, que realmente foi bastante expressivo. Sim. Mas assim, Carlos, eu acho que a digitalização dos negócios vai trazer aí uma expectativa tremenda para todos os negócios. Não há, na nossa opinião, isso é bastante importante eu falar, talvez eu não tenha deixado claro, você pensar no negócio hoje sem ter uma base tecnológica. Qualquer coisa que você faça, seja uma aula online, seja um delivery, você precisa ter uma base tecnológica. Você não consegue pensar em qualquer, seja de atendimento ao cliente, seja qualquer coisa que você vende ou forneça. Então, os segmentos que têm essa base de TI, de software forte, eles vão andar muito mais do que os outros, né? Então, essa é a nossa expectativa de modo geral. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito interessante, mas infelizmente aqui, nosso tempo aqui, tô vendo que está já esgotado, eu teria 200 perguntas aqui para fazer para vocês, mas fica então um convite para voltar a comentar conosco, então, a situação do mercado. Eu queria agradecer muitíssimo o Fausto Curadi, né, que é sócio e diretor de expansão e distribuição da Invexa Capital. Muito obrigado por ter estado conosco hoje. Carlos, sempre mais uma vez, é um prazer estar aí com você. Quando quiser que estivermos aí, posso fazer um convite que a gente vem com o maior prazer. Vamos que vamos, com certeza teremos mais ocasiões para conversar sobre o mercado. E muito obrigado a você que seguiu a gente aqui no Suno Notícias e no canal da Suno Research. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, mas também nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android, e nosso site suno.com.br/notícias para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais. Até mais.